contei no início do programa, na nossa chamada, que hoje falaríamos sobre nutrição e microbiota vaginal. Vocês já ouviram falar a respeito desse assunto? Às vezes a gente fala da microbiota do intestino, microbiota da pele, mas e microbiota vaginal? Vocês sabem que é um assunto importante, sério, porque a gente está falando de problemas que parecem pequenininhos, mas podem se tornar problemas sistêmicos. Então a gente convidou mais uma vez nutricionista Natália Barros. Bem-vinda! Obrigada. Tudo bem? Obrigada. Prazer em te receber mais uma vez. Ai, a mesa tá tão linda, é claro que a gente vai unir então informações ligadas à questão nutricional, à base que é a nossa alimentação, e entender um pouquinho a respeito dessa parte de microbiota vaginal, né, Natália? Sim. Conta pra gente. Carol, a gente tem aí mais bactérias no nosso corpo do que células, né? E a gente tem uma comunidade de micro-organismos no intestino, que todo mundo já conhece, e também no ambiente vaginal, e que tem impacto na saúde da mulher, na saúde reprodutiva, impactos sistêmicos, como você colocou, e desequilíbrios entre essa comunidade de bactérias pode levar a infecções, pode levar candidíase de recorrência, vaginose, infertilidade. Então, uma série de problemas que podem afetar em decorrência desses desequilíbrios. Algumas mulheres podem ter questões até crônicas, né, associadas, e aí fazem tratamentos às vezes longos, gente, com uso de medicamentos e tal, e no final a alimentação é que pode estar desequilibrando tudo isso. É fato isso, com né? Com certeza. Podem ter problemas crônicos, advindos também de questões imunológicas, né? Então, essas bactérias, elas são muito sensíveis à imunidade. Então, se você está estressado, pode desequilibrar esses micro-organismos, gerando, por exemplo, uma candidíase recorrente, né? Aquela difícil tratar com antibiótico. E aí a alimentação ela vai atuar prevenindo isso e promovendo um ambiente saudável entre essas bactérias. A gente vai falar de todos os grupos que estão aqui, mas antes, vamos colocar na tela, já que você citou algumas situações, então, que podem trazer esse desequilíbrio, né, para essa microbiota. Eu acho que a gente tem aí imagens para colocar para vocês. Além do estresse, a gente tem insônia, sedentarismo, gordura saturada, antibióticos, higiene íntima inadequada e tem mais, olha lá, açúcar refinado, a própria má alimentação e ingestão inadequada de água. Tudo isso mexe com a nossa microbiota vaginal. Exatamente. E está mexendo com esses micro-organismos do nosso corpo todo, né? Tem uma relação direta ali com o intestino também. E aí, tudo isso podendo levar a infecções do trato urinário, né? Como eu comentei. E aí, pensando aqui na alimentação, né? Sempre um padrão alimentar saudável. E a gente começaria pensando nos pré-bióticos, né? Que é o alimento dessas bactérias, principalmente os lactobacilos. Os pré-bióticos, então, essas bactérias elas vão se alimentar dessas fibras, né? Vão fermentar, gerar ácidos graxos de cadeia curta, como butirato, propionato, gerando ali um pH mais baixo, mais ácido, que é super favorável a esse equilíbrio, porque a gente tem que ter em equilíbrio, não é que essas bactérias são ruins, elas têm que estar em harmonia, né? E prevalecendo sempre os lactobacilos. Esse aqui, então, o exemplo que você trouxe, chia e farelo de aveia. Farelo de aveia. Né? Numa quantidade, uma colher, duas, a gente pode incluir 1, 2 colheres ao dia, com preparações como iogurte, em receitas, né? Usar o farelo de aveia para fazer receitas. O pudim de chia também, deixar essa chia hidratando, né? Colocar por cima de um iogurte, enfim, tem inúmeras formas da gente colocar na alimentação. Vamos falar desses antifúngicos naturais, porque muitas desses probleminhas são fungos, né, Natália? Quando a gente tem aí fungos de forma exacerbada ali, em detrimento dos lactobacilos, por exemplo, a gente poderia entrar com os antifúngicos naturais. Então eu trouxe aqui o manjericão, a gente tem a hortelã, o orégano, a cebola. Aqui também tem o alho e também o óleo de coco, que é um bactericida excelente. E aí vai atuar tanto na prevenção de complicações, né, em aumento desse fungo, como também na presença de uma candidíase recorrente. Ajuda também a eliminar aquele fungo que está resistente. E agora, uma pergunta que eu acho que o público vai fazer. Quando a gente fala desses alimentos, a gente está falando do consumo. Porque eu sei que muita gente tem aquela ideia de usar esses
alimentos para fazer banhos. E até que ponto, então, isso, enfim, vai trazer benefícios ou também pode prejudicar? Porque a gente está falando aqui de uma receita caseira que nem sempre vai dar certo. Seria banho de assento, de né? assento, a gente não tem tantas evidências científicas com relação a isso, seria mais medidas caseiras, né? Assim, malefício a gente não vê, mas também não tem comprovação, né, de que isso realmente vai ter um efeito ali. Tá. Né? Interessante incluir isso realmente em quantidades significativas na alimentação. Volta com o nosso Você Bonita, hoje com a nutricionista Natália Barros, falando de microbiota vaginal e o quanto a alimentação tem um impacto nessa questão, que pode ser grave, pode ser sistêmica, dependendo do fungo, da bactéria, das infecções que podem surgir. E aí a gente falou deste grupo, falamos deste, agora vamos pra cá? Vamos lá. Eu trouxe aqui também mais um tipo de fibra muito importante. A gente tem aqui os oligosacarídeos. A banana verde, ela é rica em amido resistente. Tá. Também tem o Yacon, que é um tipo de batata excelente, que reduz o índice glicêmico dos alimentos, então a chegada de açúcar, né, no sangue, então que é o alimento, o açúcar é o alimento do fungo, dessas bactérias, né, ruins. Então, ajuda muito nesse contexto, incluir também a beterraba, no contexto do padrão alimentar no dia a dia, né? É fácil já de encontrar ela é chamada de batata, mas na verdade não tem nenhuma característica de batata, né, Nath? Ela tem um sabor bem diferente. Mas parece pera. Parece uma pera. A gente usa mais assim para associar numa receita, ela realmente puxa, né, retarda o esvaziamento gástrico, né, essa lentifica a digestão. E é super estratégico a gente incluir. E a banana verde também, a gente pode utilizar, congelar a banana verde ou até mesmo comprar a farinha dela, né? Que ela tem esse amido resistente que é bem interessante para as bactérias. E até a biomassa mesmo, a biomassa, né? Colocar nos preparos das receitas. Dá para inserir. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Vamos falar agora, a gente falou de pré-bióticos, agora dos probióticos, o quanto também podem ajudar. Então, o probiótico nada mais é do que as bactérias viáveis presentes nesse alimento. Então, por exemplo, a gente tem lactobacilos, que são super saudáveis para essa microbiota vaginal, que a gente pode ingerir através de probiótico. Aí eu trouxe também o kefir, que é uma outra forma de ingerir, caso você, né, tenha alguma intolerância ao leite. Então, a gente pode fazer kefir de água também. E aí você vai ingerir essas bactérias, elas vão chegar ali naquele meio, vão fermentar e vão deixar o ambiente favorável, mais ácido, para essas bactérias viverem em harmonia. Agora, até que ponto suplementar também, né, um pouco disso que a gente está conversando aqui, pode ser eficiente? A gente tem muitas indicações, né, para a suplementação de probióticos, inclusive o lactobacilo predominante na microbiota vaginal é o Lactobacillus crispatus, que a gente pode também fazer a suplementação manipulada, né, e os prebióticos também a gente pode concentrar. Então tudo isso vai ser aliado, né, associado ao padrão alimentar. Tá certo. Tem perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela? Olha lá. Obrigada, meninos, eu pedi para colocar aqui. Ai, obrigada. Rosa, um beijo. Sabonete íntimo promete regular o pH da vagina. Uso há mais de 20 anos e nunca mais tive candidíase. Eles realmente funcionam? Polêmica, né? É polêmico e, assim, um nutricionista também não atua especificamente nisso. Mas o que a gente sabe é que é interessante evitar utilizar não tem comprovação, né, que o sabonete íntimo pode até dar uma irritada. Então, assim, falando como leiga, né, que não é a minha especialidade, pode até irritar e propiciar um ambiente desfavorável, né? Muito provavelmente a Rosa tem uma questão genética favorável, um estilo de vida favorável e que talvez tenha essa coincidência, enfim, mas eu já ouvi em muitas entrevistas aqui no programa ginecologistas, né, comentarem que precisa ter muita cautela com os ingredientes, componentes, né, que tem nesses produtos. Então, é isso. Tem mais, Glaucia? Perguntinha? Olha lá. Celina, obrigada, um beijo. Posso usar óleo de coco diretamente para tratar candidíase? Eu falei do banho, mas agora então a pergunta veio mais direta. Isso também é um achismo também, porque e também a gente não tem comprovação científica e também não é da minha especialidade falar, né, de colocar substâncias ali na região vaginal. O que a gente pode prescrever é a parte via oral.
Mas o óleo de coco, ele é um bactericida, a gente pode usar na alimentação, a gente pode usar na forma de suplementação com o ácido caprílico, concentrado, que é excelente para esse equilíbrio da flora vaginal. Tá certo. Vamos falar desse grupo? Olha que coisa mais linda. Por último, a gente vai deixar esse aqui, tá, gente? Mas aqui, ó, as brássicas. Olha essa couve-flor roxa. Olha, Cá, que você fez receita. Olha que coisa linda roxa. Gente, meu Deus. Vamos lá, Nath. E aí? Então, esse grupo aqui é um grupo tem fibras, né? Então, são prebióticos também. Então, já vai atuar nesse sentido de alimentar essas bactérias. Mas também contém muito complexo B, N-acetilcisteína, que são nutrientes que ajudam o fígado a funcionar. E por que isso é importante? Que de forma indireta, todas essas bactérias, elas vão secretar toxinas. E quando a gente tem também uma candidíase, vai ter mais toxina ainda. Então, o fígado precisa de uma forcinha. E esses nutrientes, eles são excelentes para a gente eliminar essas toxinas e, consequentemente, melhorar o processo inflamatório, né? Que quanto mais inflamação, também você vai desequilibrar a flora, né? A parte imunológica. Então, é uma coisa levando a outra. Ai, gente, olha, como a gente tem opções maravilhosas, né? No Brasil, a couve aí e o alcachofra, que é paixão. E agora, né? Tá na época, né? Essa época, junho, julho, né? Alcachofra. Gente, que delícia, que delícia. Aproveita, porque a sazonalidade, principalmente do alcachofra, acaba sendo efetivo. Então, a gente não consegue ver, às vezes, o ano inteiro e o preço fica muito alto. Então, agora é o momento, né? De investir no alcachofra. E vamos falar desse grupo antes de fazer mais perguntinhas aí do pessoal de casa. Aqui a gente tem, ó, anti-inflamatórios e antioxidantes. E aí a gente teria o gengibre e a cúrcuma, que são nutrientes anti-inflamatórios bem potentes. A gente também tem as frutas vermelhas, que são mais antioxidantes. E essa somatória de alimentos as bactérias, elas são sensíveis, né, a essa questão imunológica. Então a gente vai proteger o sistema imunológico, prevenir então o desequilíbrio, a formação de fungos. Vai neutralizar radicais livres. Então, tudo isso vai deixar o corpo mais balanceado, porque a gente já tem muito processo inflamatório, muito radical livre, com um estilo de vida inadequado. Então, isso acaba ajudando a equilibrar um pouco isso, também de forma indireta, melhorar isso e também a parte do intestino também, né? Que vai ter um papel na imunidade, a barreira daquele intestino, que é tudo interligado. Se o intestino tá adequado, a microbiota vaginal também. Então, não é uma coisa isolada, o nosso corpo é sistêmico, né? E tem que cuidar. E assim, agora já me veio na cabeça que você falou de antioxidantes aqui, do cranberry, que pode ser muito efetivo para quem tem infecção do trato urinário. Urinária de repetição, né? Também é uma coisa. ótimo. E quando a gente desequilibra essa flora vaginal, a gente tem maiores chances de ter essa infecção do trato urinário. Então, é totalmente interligado, Tudo né? ligado, né? Agora, o que a gente tem que retirar, porque aqui, isso aqui é a base mesmo, né, gente? Tudo saudável, que a gente tem na feira e tal. Mas o que pode prejudicar? Então, você citou ali o açúcar refinado, que ele alimenta essas bactérias, esses fungos, e mais outras coisas? Tem as gorduras saturadas também, que vai desequilibrar. O excesso também de proteína na dieta, ele vai gerar um ambiente mais proteolítico e menos ácido ali naquele ambiente. Então, claro, a proteína é muito importante, mas tem que ter o seu equilíbrio. É muito interessante também a gente pensar nas proteínas vegetais, que vão conter também as fibras. Então, entendi. Tomar cuidado com o excesso de proteína, de gordura saturada, o açúcar refinado, então um padrão industrializado, né, pacotinhos. Então, ir para uma linha mais in natura, menos processada, a gente não erra. Conservantes, tudo isso aditivos pode também vai impactar muito. Tá certo. Tem mais perguntinha? Olha lá. Obrigada. Ai. Lu, um beijo. A nutrição pode estar relacionada com a microbiota intestinal também? Totalmente. Como eu falei, a microbiota a gente tem ali no nosso corpo inteiro. Então, tudo que você está nutrindo a microbiota vaginal, também você vai nutrir a microbiota intestinal. Então, essas bactérias, esses lactobacilos também estão presentes no intestino. Então, a alimentação serve para a mesma forma, né? Mesma forma. Isso aqui também compartilhando, né? Vai ajudar no intestino. É claro que a gente tem alguns lactobacilos, que nem o crispatus, que está mais presente na microbiota vaginal, né? Que a gente conhece, tem os estudos mostrando que a gente pode suplementar. Mas a base da alimentação, ela vai atuar
nas duas microbiotas, né? Vamos dizer assim. E até eu recebi um texto, acho que o texto é seu na pré-pauta, falando da questão até de infertilidade, que me chamou muita atenção, que dependendo do pH, né, dessa condição de pH da vagina, ela pode, que eles chamam de matar o espermatozoide, exatamente, né, destruí-lo ali, e isso pode ser motivo também de infertilidade, né? Pode impactar aquele muco cervical que leva o espermatozoide até o óvulo. Então esse pH também, por exemplo, numa candidíase, numa vaginose, pode ficar alterado. E durante a gestação também. Essas infecções que a gente fica mais suscetível, pode gerar, por exemplo, um parto prematuro, um baixo peso ao nascer. Então, desde a fertilidade até durante a gestação e correr riscos aí, né? Fetais, etc. Tem que cuidar, é sério, não é brincadeira não. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Thaís, um beijo. Tenho candidíase recorrente. Quais alimentos podiam me ajudar nesse caso? Então, os que ajudam e os que ela tem que tirar, né? Aí nesse caso, que a gente falou dos bactericidas, antifúngicos, tem que estar presente na alimentação. Eles vão ajudar muito a combater esse fungo resistente. E o açúcar, né? O fungo se alimenta de açúcar, de carboidrato refinado, tão industrializado, pão branco, né? Os doces, tudo isso o fungo adora. A gente precisa fazer uma dieta bem controlada nesses alimentos. Incluir bastante fibra, né, no contexto do dia a dia, e aí avaliar em conjunto, né, outras estratégias, por exemplo, de suplementação, para poder atuar, ainda mais uma candidíase recorrente. E até, né, pensando no acompanhamento com o ginecologista, né, claro. Fazer exame mesmo, colher ali, se tiver que colher e me mandar, né, fazer uma análise e tal, para ver o padrão aí dessa candidíase, né, Nath? Sim. Porque a candidíase é uma coisa que é importante a gente falar, porque ela diminui muito a qualidade de vida das mulheres, né? Muito, demais. porque é desconfortável, a sensação é muito ruim, não dá para deixar para lá. E com essa base alimentar a gente consegue cuidar, né? Piora muito a qualidade de vida, né? E, enfim, precisa realmente caminhar junto com o ginecologista para trazer as estratégias e ter a base da alimentação. Às vezes, no momento de crise, ter uma alimentação um pouco mais restrita, mas depois a gente consegue ir ajustando. E o emocional também conta muito, né? Que eu percebo. Né? Quando o estresse aumentou ali um pouquinho, o estresse pode ser o ponto fraco de muitas mulheres, né? E aí, onde a gente tem nosso ponto fraco é onde pega muitas vezes, e aí até bactérias oportunistas que vocês falam, né? Cai a imunidade, e aí quando você vai ver, você já tá com um problema nesse sentido. Mas estão pedindo para você falar mais do kombucha. E eu acredito que do kefir também, né, Glaucia, que hoje a gente trouxe o exemplo do kefir. Kombucha também pode ser bacana. Também. O kombucha é feito à base de chás fermentados. E ele também vai promover ali bactérias boas, lactobacilos. Então é um tipo de probiótico que vale a pena também inserir. Somado ao kefir, que já é a base de leite, tem a base de leite e a base de água. E a gente usa também o próprio açúcar para a fermentação de bactérias. Então vale muito a pena a gente inserir aí na rotina uma dosezinha de probiótico. Também tem os alimentos fermentados, chucrute, né? Tudo isso também vai ter. O próprio pão de fermentação natural, né? Também tem probióticos, né? Na versão integral. De repente pode ser acionado aí no contexto geral da alimentação. Tá certo. Um minutinho, tem mais perguntinha? Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Valéria, um beijo. Os probióticos industrializados têm ação efetiva na microbiota vaginal? Boa pergunta. Eles são os gerais, né? Eles têm cepas gerais, eles podem ter algum efeito, mas é interessante se a gente conseguir individualizar, né? Inclusive pensando nessas cepas que a gente conhece, que são mais prevalentes ali na microbiota vaginal. Então vale a pena a gente pensar, até na candidíase, a gente tem cepas que ficam em declínio, a gente pode fazer um tipo de manipulação para ser mais assertivo, mas não que seja inefetivo esses probióticos. Eu acho que tem indicação sim. Avaliar o contexto, né? Mas acho que pode ser interessante sim. Sem dúvida. E olha, eu vou agradecer a Nath e lembrando agora, falando até desse assunto, que em alguns casos, como a gente está falando de fungo,
às vezes o parceiro também tem que ser tratado, não é, Nath? Então, não se esqueçam disso, passem consulta, faça tudo direitinho e a base tá aqui, né? Depois compartilhem lá essa pauta, que é bem importante. Vou deixar o contato para vocês, nutricionista Natália Barros no @nataliabarros.nutri, @nataliabarros.nutri. Vocês já encontram todo o trabalho dela. Obrigada, Carol, mais uma